Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Marcos. Marcos, capítulo de número 1. A partir do verso 40 até o 45. Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 40 até o 45. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, e pedimos ao Senhor, Deus, que fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Não sei se você já lidou, ou de repente até você mesmo pode ser dessa forma, difícil para pedir ajuda. Você já lidou com gente que está precisando e não pede ajuda? As pessoas estão vivendo um caos e não pedem ajuda. E as pessoas, elas não conseguem compreender que eu quero ajudar. Mas elas estão passando e passam, e continuam passando e vão vivendo, e não pedem ajuda. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de pedir ajuda a Jesus. Nós estamos falando de oração, e toda vez que você ora, você está pedindo ajuda a Jesus. Né? Porque toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas será que tem que ser? Não, a Bíblia fala: tudo que pedirem em meu, isso eu vou conceder. Por isso a importância de nós entendermos isso e pedirmos ajuda a Jesus. Então, baseado, amados, nessa história da cura desse leproso, esse sermão, para mim, ele fala sobre 3 tipos de ajuda que o Senhor Jesus Cristo libera sobre a vida dele. E aí eu gostaria que nós estivéssemos atentos a justamente isso. Primeiro tipo de ajuda: Jesus o acolheu, o ajudou de uma forma social. Por quê? Porque o leproso, primeiro, ele nem podia estar ali no meio do povo. Ele tinha que ficar fora do arraial. A lepra era algo extremamente antissocial. Qualquer pessoa, preste atenção, que tinha essa doença, estava condenada a viver fora do convívio social das pessoas. Não podia. Por incrível que pareça, até a lei judaica, religiosa, dizia que se a pessoa simplesmente tocasse, ela estava impura, ela não podia nem sequer chegar no altar.
que loucura é essa? Imagina a situação desse leproso. Amados, quantas vezes nós não temos lepra, graças a Deus. Mas nós estamos doentes. Muitas vezes, espiritualmente. E você conhece a sua lepra espiritual. Você conhece as suas dificuldades espirituais. Porque o Espírito Santo já tem mostrado isso. E nós, muitas vezes, não nos voltamos para o Senhor Jesus para pedir ajuda. E entenda, e eu quero voltar aqui para que vocês entendam bem aqui o texto. Esse leproso, ele quebrou uma série de protocolos para pedir ajuda a Jesus. Ele aproximou-se de Jesus. Aproximando-se dele, um leproso, olha bem, rogando-lhe de joelhos, ele fala: se quiseres, pode purificar. O que me chama a atenção é a fé desse leproso. Ele entende Jesus e fala: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Hoje tem um rapaz que mora na rua, lá de casa. Ele de vez em quando ele fica aqui na feira tomando conta de carro. E ele tem uns filhos, tem uns três filhos, mas com muita luta eles passam por muita dificuldade. Então, do arroz que eu ganhei, né, para distribuir, eu trouxe 4 fardos para cá e fiquei com um fardo para mim doar para aquele povo lá que eu conheço. Eu sei que sempre me batem lá na minha porta pedindo. E eu tenho, assim, dado para ele todo mês, um pouquinho, dou 2, falo do amor de Jesus e oro com ele. Hoje à tarde ele chegou para mim, assim, eu sei que o Senhor tem me ajudado, mas hoje eu estou precisando tanto da ajuda do Senhor. E a minha família está sem comida e eu estou sem recurso. Só tem mais um saco de arroz para me dar? E eu tinha. É porque eu guardei mesmo, porque eu falei, sim, ele vai vir buscar. E eu posso sempre estar ministrando. E eu olhei sobre isso e eu falei, Senhor Jesus, quantas vezes o Senhor também tem lá no armário do Senhor a bênção que eu preciso. Mas muitas vezes o meu orgulho é tanto que eu não chego para o Senhor e falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. A gente não faz isso. Aliás, amados, nós oramos muito pouco. Nós pedimos muito pouco, nós nos envolvemos com essa graça do Senhor Jesus muito pouco. Mas Ele tem, eu quero dizer para você que Ele tem, Ele pode, Ele tem prazer em te abençoar, em te ajudar. Ele tem prazer. O grande problema não está em Deus, está em nós. O grande problema está em nós. E aí, amados, certamente Jesus Cristo acolheu ele. A primeira coisa que ele faz, para mim, um dos primeiros passos mais importantes. Por quê? O que vocês acham que um religioso daquela época, se um leproso chegasse para ele, o que ele ia fazer? Normalmente. Não. Ele ia jogar pedra nele lá. Eles jogavam pedra. Fala assim, vai para fora daqui. Você não pode ficar aqui. Você está quebrando uma regra social. É para fora, é para longe. Você não pode nem ter contato conosco. Jesus Cristo vai e acolhe. Jesus Cristo quebra esse paradigma. Amados, e como é necessário que nós possamos acolher aqueles que vêm até nós. Essa, para mim, é clara, uma exposição de uma visão cristã. Nós precisamos acolher. Hoje nós precisamos acolher.
eu tenho uma certa dificuldade com algumas pessoas que, não é só eu acredito que, infelizmente, hoje isso é um mal social em que as pessoas que normalmente ficam drogadas, e nós sabemos, já chegam para você assim pedindo dinheiro. Qual é o seu olhar para esse tipo de gente? É o mesmo olhar que o judeu tinha para um leproso. Já vem de novo. Ó, não, não. E é essa a visão. Nós, muitas vezes hoje, agimos assim. E nós precisamos acolher, amados. Não estou falando para dar dinheiro. Muito pelo contrário, recomendo que não dê. Porque normalmente essas pessoas, elas usam para comprar droga e manter o seu vício. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos acolher. Será que a gente tem tempo de falar? Você tem um tempo para mim? O que eu não tenho. Fala igual Pedro e João que estavam sentados na porta. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, você é liberto. O que nos falta muitas vezes é isso. É ajudar, é acolher, é ministrar. Por quê? Eu quero dizer que no Senhor, e Ele pode, e Ele quer, libertar todas essas pessoas. E quantas vezes nós não ajudamos e não acolhemos essas pessoas? Estou falando sério. Isso é para nos corar de vergonha, como diz a palavra. Que nós, muitas vezes, e entenda, por favor, eu sei que nossa vida é corrida. Muitas vezes não temos nem tempo de parar. Quer alguém mais comprometido do que Jesus? E Jesus, então, ele olha para aquele homem, a palavra do Senhor fala no verso 41, Jesus profundamente compadecido. Eu fico olhando, gente, eu fico olhando os olhos de Jesus enchendo de lágrimas, olhando para aquele leproso, vendo a total situação de calamidade que estava aquela vida. Jesus olha para ele. Jesus, ele olha para ele. E ele faz algo que é tremendo. Ele estende a mão para um leproso. Nós sabemos que a lepra, ela é altamente contagiosa. Sabemos disso. Jesus, ele não quer nem saber, ele estende a mão para aquele leproso. Eu fico imaginando a cabeça daquele leproso. Eu fico imaginando, gente. Gente, eu estou pedindo ajuda e esse homem me estende a mão. Será que ele sabe que eu estou leproso? O que está acontecendo? Ele estende a mão e ele simplesmente faz algo tremendo para a vida dele. Ele fala, quero ficar limpo. Amados, uma das coisas que nós precisamos fazer, eu quero que você se coloque na posição desse leproso. Porque nós, muitas vezes, não estamos com a lepra da pele visível, mas nós estamos muitas vezes doentes espiritualmente. Espiritualmente nós estamos doentes. Tem um hino no nosso cenário que eu acho muito lindo. Hino de número 245. Você lembra? Eu venho como estou. Está aí. Enquanto ele procura lá, preste atenção. Jesus sempre acolhe e aceita o pecador que se chega a ele. Não importa as condições em que ele estiver. Essa história, para mim, é um recado de Deus para a humanidade. Venha como você está. Sem detença. Sem preocupação. E como isso é importante. Alguém pode só apagar a luz ali? Vai lá. Pode passar esse hino. Preste atenção.
Olha o que é o leproso cantando aí. Vamos cantar? Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Ó o refrão. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aquele leproso, eu entendo ele assim. Senhor, eu venho como eu estou todo arrebentado, mas eu estou te pedindo ajuda e o Senhor acolhe ele. Amados, como isso é lindo. Como isso é maravilhoso. No Salmo 51, no verso 17, diz assim: sacrifício agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza esse coração totalmente arrebentado. Então, amados, quanto a nós, muitas vezes que estamos afastados, perdidos, doentes, miseráveis, segregados, vamos lá. O que nós temos feito com Jesus? Como nós temos olhado para Jesus? Será que nós estamos pedindo ajuda? O tanto quanto deveríamos? O quanto nós precisamos? Eu quero dizer para você que eu não vou falar de você, mas vou falar de mim. Como eu preciso de Jesus. Como eu preciso da ajuda de Jesus. Como eu careço de Jesus. E eu tenho consciência disso. Ai de mim se não fosse Jesus na minha vida. Ai de mim. Então, gente, a primeira coisa que eu vejo claramente aqui, esse tipo de ajuda, é o acolhimento de Jesus. E que bom. Você sabe o que é melhor de tudo? Jesus sabe que eu estou doente. Mesmo assim me acolhe, me abraça e diz que me ama. Isso é maravilhoso em Jesus. Segunda ajuda. Segunda ajuda que Jesus dá para mim, segundo tipo de ajuda, é quando Jesus toca, não somente o acolhe, mas toca nele. Entenda, preste atenção no que o pastor vai dizer. Quando Jesus toca, coisas tremendas acontecem. E eu gostaria muito que você começasse a pedir a Jesus para tocar em você. Senhor, toca. Eu não sei quantos de vocês lembram também, esse nós não temos não, tá, amados, aí não. Mas é um hino que muito conhecido. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eita bênção! Amados, Jesus, olha, eu estou arrepiando, por quê? Porque quando Jesus toca, ele faz diferença. E nós precisamos pedir a Jesus, para Jesus nos tocar todos os dias. Senhor, eu olho para isso, quando eu comecei a escrever isso, eu lembrei de Isaías. Isaías era um homem de Deus, um profeta, um homem cheio da presença. E o Senhor, aí você vai lá em Isaías 6, ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque os meus olhos te veem. Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor fala que o Senhor tirou uma brasa do altar e tocou na boca de Isaías. Ah, Deus, como isso é tremendo. Tocou aquele homem e se tornou tremendamente usado pelo Senhor. Amados, quantas vezes o que nos falta é o toque do Senhor.
E quantas vezes nós não pedimos essa ajuda para o Senhor? E quantas vezes nós não somos incomodados a buscar essa ajuda? Como isso é sério? Como isso é sério, amados? Jesus dá um passo em sua direção e toca nele. E eu fico imaginando, amados, o cuidado de Jesus ao tocar nesse homem. A palavra do Senhor fala justamente que ele estendeu a mão e tocou. Eu fico imaginando o toque de Jesus. Não é um toque simples. Eu acredito que Jesus, quando tocou nele, livre e espontânea interpretação, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala. Mas o toque de Jesus era tão especial que eu acredito que Jesus pegou, ele estava ajoelhado. Jesus deve ter pegado a cabeça dele assim e abraçado e tocado, meu filho, quanto tempo tem que eu queria te dar esse abraço? E toca nele, acolhe. Amados, entenda, eu posso ver Jesus Cristo tocando na sua vida. Eu posso ver Jesus te acolhendo, te abraçando, querendo te tocar. Tocar no mais profundo do seu ser. Fazer mudança na sua vida, te transformar. Como isso é necessário, amados. Como isso é importante. Mesmo que o mundo trate você como alguém invisível, como era um leproso. Jesus te vê. Jesus te olha, Jesus te quer tocar. Mesmo que você muitas vezes se ache tão insignificante. Às vezes nós nos achamos assim. Ah, Senhor, eu estou tão para baixo, tão ruim. Minha autoestima está tão lá embaixo, está tão no chão. Aliás, ela nem levantou. Mas o Senhor olha para mim e fala assim, que eu quero te tocar. E a gente precisa orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos tocar mesmo. Jesus nos mostra que o verdadeiro amor ultrapassa todas as barreiras. Jesus quebra tudo quanto é paradigma e fala, olha, eu quero te tocar, mas te tocar de um modo diferente. Amados, nós devemos, entenda bem, estar dispostos a receber o toque do Senhor Jesus. O poder do toque de Jesus, preste atenção, reside na fé que o busca. Vou repetir isso. O poder do toque de Jesus, ela reside na fé que busca. Talvez a minha fé não seja tanta, mas eu quero dizer para você que quando você busca com fé e o toque de Jesus é sobre a tua vida, quanta coisa acontece. Quanta restauração, quanta mudança, quanta ressuscitação. O Senhor ressuscita sonhos. O Senhor ressuscita as pessoas. O Senhor ressuscita um espírito morto. Até a alma mais gélida renova com o toque de Jesus. Portanto, nessa noite, eu quero dizer para você, ore pedindo ao Senhor que toque a sua vida. Quem sabe canta de novo. Vamos cantar aquele pedacinho de novo? Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor, toca, ó Pai, no teu povo. Toca em mim, Senhor. Toca, ó Pai, em nome de Jesus. Toca, ó Deus, no mais profundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes, ó Pai, onde nós precisamos do toque do Senhor. E é em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, como esse leproso, ó Pai, que se ajoelhou diante do Senhor e fala, Senhor, oh Deus, me ouve, eu preciso da tua ajuda. E o Senhor, com os olhos cheios de misericórdia,
Ele toca. Toca, Senhor. Toca, ó Deus, no teu povo nessa noite. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, curados, restaurados, restabelecidos, ó Pai, aonde tu queres. Pai, em nome de Jesus, toca. Aleluia. E o terceiro tipo de ajuda, que para mim, preste atenção, não é tão importante, mas a bondade do Senhor nos alcança de tal maneira que Ele ainda nos toca procurar. Porque eu quero dizer para você, preste atenção, eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem, mas eu quero que você entenda essa noite. Em primeira instância, o Senhor não está preocupado com sua saúde física, não. Que isso, pastor? Eu estou doente. Eu preciso de cura na minha... Não, você não precisa de cura no seu corpo físico. A cura no seu corpo físico é consequência da sua vida com Deus. Você precisa de cura espiritual. Porque quem é eterno é a sua alma. E a sua alma, se ela for para o inferno, não tem cura que resolva. E isso é muito sério. Por isso eu quero dizer, talvez você está sofrendo e está pedindo a Jesus, para o Senhor Jesus te tocar e te dar realmente a cura, te ajudar na cura. E eu vou dizer como isso é sério. Aqui, Cecília. Cecília tem estado com dor na coluna. Ela tem passado uns perrengues com a coluna dela, tá? Fez uma cirurgia. Mas tá querendo fazer outra. Pois é. E eu quero dizer, como nós buscamos essa cura? Mas eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, o Senhor está querendo te tocar na questão da cura da sua alma. Por quê? Deixa eu dizer, você vai ficar aí, vamos supor que você não... Como o apóstolo Paulo estava pedindo, pela terceira vez que ele pede, Senhor, afasta de mim, Senhor, esse espinho, tira de mim esse espinho da carne. Você lembra o que Jesus Cristo falou com ele? A minha graça te basta. Sabe o que Jesus Cristo estava falando com ele? Meu filho, essa carcaça sua aí, esse trem vai acabar mesmo. Você vai sucumbir. Mas o importante é que você tenha a minha ajuda espiritual, a fim de que você viva eternamente. Mas, pela misericórdia do Senhor, Ele ainda nos toca, ajudando na cura. O Senhor é um Deus que cura. A palavra do Senhor fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Amém, amado? Você crê nisso? O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E quando nós pedimos ajuda, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, amados, o que cabe a nós é justamente entender e viver isso. Quando a gente fala, cura-me, Senhor, e serei curado. Restaura-me, Senhor. O que eu quero nessa noite é pedir a você que você nunca esqueça de buscar ao Senhor esses 3 tipos de ajuda do Senhor. Como esse leproso, ele nem imaginava, talvez ele imaginaria, a imaginação dele fosse só assim, eu vou ser curado da lepra, eu vou voltar a ser curado. Senhor, se o Senhor quiser, só pode. Talvez ele entendesse isso. Mas olha, primeiro, o acolhimento dele, Jesus acolhe, Jesus toca. Quando Jesus toca, as pessoas ao redor percebem isso. E ele é curado socialmente, fisicamente. Ele recebe a bênção do Senhor. E por fim também,
ele é curado da sua lepra. E eu quero dizer para vocês, peçam ao Senhor ajuda. Abra bem a tua boca, enche, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda na minha dificuldade. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus toque em nós de todas as formas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos ir para o altar, amados?